Esse é o conteúdo de ensino religioso do 7º ano. Nós vamos utilizar para isso o livro Passado, Presente e Fé, esse que vocês estão vendo aí na tela. Eu sou a professora Renata e essa é a semana 2. Vamos lá para a aula. Vamos começar com o capítulo 1, Mística e Espiritualidade. Aqui nós vamos conversar um pouquinho muito mais sobre espiritualidade. No início do capítulo vem dizendo que desde os tempos mais remotos os seres humanos buscam sentido para a própria existência, procurando um significado e a razão de certos acontecimentos e também maneiras de se conectar, com algo maior do que eles mesmos. Algo que é inexplicável por meio apenas do conhecimento científico, um verdadeiro mistério além da nossa compreensão. Então, espiritualidade é essa busca inesgotável pela busca de um sentido para a própria existência. E isso tanto pode ser religioso quanto mais material, mais concreto, do dia a dia. As pessoas podem buscar um sentido para a sua vida em valores, no universo, enfim, não precisa ser religioso. Mas aqui a gente está falando de religião, então cada povo, cada indivíduo desenvolve a sua concepção de sagrado, suas maneiras de se relacionarem com ele e, portanto, de viver a espiritualidade. A imagem nos mostra o caminho de Santiago. E logo acima da palavra, caminho de Santiago, você pode identificar aqui um símbolo, é um dos principais símbolos do caminho de Santiago de Compostela, que é a concha de Vieira. E aqui ela está como um símbolo, dessa concha, porque essas setinhas significam, os vários caminhos que existem para chegar até Santiago de Compostela. Tem o caminho de Portugal, tem o caminho da França, tem vários caminhos na Europa que levam à catedral, à cidade de Santiago de Compostela e à catedral. Aqui a gente vai ler um pouquinho conceitos e práticas de espiritualidade. Então, aqui é um exemplo de uma prática de espiritualidade. Todos os anos, milhares de pessoas dos mais diferentes lugares do mundo deixam o conforto do seu lar para percorrer um caminho em direção à cidade de Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Partindo de diversas cidades da Europa, principalmente da Espanha, de Portugal e da França, essas pessoas percorrem a pé, de bicicleta ou até mesmo a cavalo, rotas que podem chegar a 800 quilômetros. Principais caminhos de peregrinação para Santiago de Compostela. Nós vemos aqui uma definição, de um dicionário do que seria um peregrino, do que é um peregrino. Peregrino é aquele que anda romaria, em peregrinação, ou viaja para um lugar santo, de devoção, romeiro. Indivíduo que faz grandes e longas viagens, o viajante. Então, essas pessoas dispostas a realizar extensos percursos em direção a uma experiência de fé são chamadas de peregrinos. E os motivos? Quais são os motivos para uma pessoa buscar essa experiência de fé? São variados, A busca por um templo, pagar promessas, participar de rituais, rezar, meditar, participar de algum acontecimento religioso especial, Aqui tem o exemplo de como fizeram os reis magos, os 3 reis magos, a caminho de Belém, para visitar, o nascimento aí de Jesus. Olha só esse monumento, a Catedral de Santiago de Compostela. Muito bonita,
Essa catedral é um templo católico localizado na cidade de mesmo nome, na Espanha. Por acolher o túmulo do padroeiro e santo protetor da Espanha, a catedral passou a ser um dos principais destinos de peregrinações de fiéis de todo o mundo, especialmente da Europa. Os peregrinos se dirigem à catedral para tocar na estátua do apóstolo, datada do século XIII. Por sua importância histórica e religiosa, em 1985, a Catedral de Santiago foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. E a gente falou que os peregrinos, ao chegarem à Catedral, de Santiago de Compostela, eles tocam a estátua do santo. Mas não é só tocar, a tradição é de abraçar o santo. Esse abraço ao apóstolo faz parte da tradição, de São Tiago na catedral, numa estátua que se encontra sobre a cripta com a urna onde estão as relíquias do santo. A posição em que se encontra, a imagem faz com que, ao abraçá-la, o peregrino tenha uma visão sobre toda a catedral, que se apresenta como uma recompensa após a longa caminhada. Nós vamos falar agora sobre os símbolos do caminho de Santiago de Compostela. Nós vemos na imagem um cajado, a concha e uma cabaça. Esses são os principais símbolos e nós vamos falar sobre mais alguns depois. De acordo com a tradição, após ter pregado as palavras de Jesus em Jerusalém, São Tiago teria partido de barco para a Espanha com o objetivo de continuar o trabalho de evangelização. Essa viagem longínqua garantiu a sua reputação de peregrino. Durante a jornada para Santiago de Compostela, os peregrinos costumam levar consigo alguns objetos de valor simbólico e afetivo, semelhantes aos que o apóstolo Tiago utilizava há mais de 1900 anos nas suas caminhadas. Esses objetos ajudam os peregrinos em suas experiências espirituais, concretizando a história de São Tiago e criando uma identidade comum entre os que fizeram a mesma caminhada. Então, o cajado servia para apoiar, para afastar os animais também. A concha servia, além de um símbolo forte do que aconteceu com a travessia do corpo do São Tiago a urna na catedral, a concha servia também como para que os peregrinos bebessem água e além de ser, como a gente falou no início, um símbolo dos vários caminhos para chegar a Compostela. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a concha depois. E a cabaça é um instrumento milenar que as pessoas utilizavam para longas caminhadas com água, E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a concha de Vieira, esse símbolo, pictórico, um símbolo que fala por meio da imagem, sobre os caminhos, os vários caminhos para chegar à cidade de Santiago de Compostela. Então, conta a lenda que o barco onde os dois apóstolos levavam o corpo defunto de São Tiago naufragou, tendo, no entanto, chegado intacto a uma praia e coberto por conchas de vieira. Outra história conta que há vários séculos aqueles que faziam a peregrinação a Santiago a terminavam 80 quilômetros à frente, em Finisterra, e levavam de volta consigo uma concha para mostrarem aos amigos e familiares que haviam lá estado. E na Idade Média, a concha de vieira era também usada como um amuleto contra pragas e maldições. E ainda hoje é levada por todos os peregrinos como um talismã para atrair a sorte
e para lembrar o propósito que cada um embarcou nessa viagem. Tem também o gesto, né, da concha servir para que os peregrinos, quando na falta, né, de um copo, alguma coisa, eles conseguirem pegar água na concha para beber. Então tem toda essa simbologia. A cruz de Santiago, né, é a cruz das cruzadas, que tem a ponta inferior em lança, porque os cavaleiros, eles espetavam a cruz no chão para rezar as suas orações. Para além disso, ela simboliza a morte de Santiago, que foi decapitado por uma espada, e sua bravura ao difundir a palavra de Cristo, né? Ele foi perseguido e morto, né, por uma espada. Então, os 3 lírios nas terminações superiores da cruz representam a pureza do caráter de Santiago, o seu sentido de honra e devoção a Jesus. E esta cruz é um dos símbolos mais conhecidos associados a este santo, representando a ordem de Santiago. As setas amarelas é outro símbolo muito importante do caminho de Santiago, e indispensável, né? Porque a partir das setas, os peregrinos podem se orientar se estão realmente seguindo o caminho certo. Se você passar muito tempo sem ver uma setinha dessa, ou numa árvore aqui na imagem, ou numa placa, se você passar muito tempo sem vê-las, é porque você desviou do caminho, vai passar um tempão andando sem estar no caminho certo. Então, foi da autoria do padre espanhol Elias Valinha, que usou este símbolo para que os peregrinos não se perdessem em Cebreiro, a sua localidade. As setas amarelas rapidamente se tornaram um recurso muito útil, usado em todo o percurso para confirmar aos peregrinos qual é o caminho a seguir. E por fim, não menos importante, o cajado e a cabaça. O cajado é frequentemente que os peregrinos levem consigo um cajado alto, que ajuda a suportar o percurso e a superar as dificuldades do caminho, servindo como arma de defesa e como apoio para atravessar riachos, caminhos mais difíceis ou quaisquer outros obstáculos. O cajado simboliza o terceiro pé do peregrino, numa clara alusão à Santíssima Trindade. Para além dos 2 pés, é sempre a fé que conduz e ampara na caminhada. E a cabaça, esse é um dos símbolos que remete para o início histórico dessa peregrinação, porque a cabaça era usada na Idade Média para transportar água ou vinho nos longos percursos. Obrigada por assistir essa aula e até a próxima!